e as perguntas também serão respondidas por Divaldo. E nossa reunião sempre acontece em duas partes. A primeira parte, num pequeno intervalo, e depois a segunda parte. Então vamos convidar agora Lacordaire para fazer a apresentação para vocês que nos assistem aqui presencialmente e ao público de forma virtual. Seja muito bem-vindo, Lacordaire. Gratidão, Mário Sérgio, querida almas e irmãs que nos ouvem através da TV Mansão do Caminho. O som está baixo. Nosso querido Divaldo e todos esses companheiros que fazem parte dessa equipe do bem na difusão do Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade. Uma alegria muito grande estarmos participando deste banquete espiritual. Então vamos dar início às questões, às perguntas. Eu já tenho algumas aqui que nos chegam pelo YouTube, né? Mas fiquem à vontade de perguntar para o Divaldo e para Lacordaire. Lacordaire, uma pergunta aqui de Geraldo, diz o seguinte: quais são as atividades exercidas pelos espíritos no plano espiritual? Quais são as atividades exercidas pelos espíritos no plano espiritual? As mesmas que são exercidas aqui enquanto encarnados, com uma diferença. O mundo dos encarnados é uma cópia do mundo espiritual. E todos os benfeitores espirituais e todos os espíritos, já na sintonia do trabalho do bem, desenvolvem o que, conforme está em Livro dos Espíritos, o que é o trabalho? É toda e qualquer ocupação útil. Então, há ocupações as mais diversas, assim como também tem entre os encarnados. E todos nós, enquanto espíritos, somos convidados a desempenhar amorosamente duas funções que a divindade nos concedeu, enquanto co-criadores e colaboradores da divindade. Obrigado, Lacordaire. Divaldo, uma pergunta aqui de Glauber. Uma pessoa que inicia um trabalho mediúnico com pouco estudo, pode um dia desenvolver algum problema de saúde? Senhores, queridos irmãos, queridas irmãs espíritas, caros amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Antes de responder à questão que foi formulada, eu gostaria de lembrar que há uma semana apresentamos aqui um fato inusitado. Durante muito tempo, as religiões, através dos seus membros, digladiavam-se, uma pretendendo ser melhor do que a outra, outra maldizendo daquela que considera adversário. E através de uma estatística bem fundamentada, o maior número de guerras que já houve na Terra foi realizado pelo espírito competitivo das religiões, o que é lamentável, porque todas elas preconizam a fraternidade, a fé, o amor, a bondade, na teoria. E quando passa para o exercício dos crentes, alguns indivíduos que têm problemas psicológicos, fanáticos, investem e tomam da religião o estandarte de defesa e saem a campo, maldizendo os outros, perseguindo, como se fossem os exclusivos donos da verdade. Felizmente, esse aspecto sociológico lentamente vem cedendo lugar desde quando o Papa apresentou o modelo novo do Vaticano, por volta de 1956. Logo depois,
vieram os dogmas de mais bondade, de fraternidade, de religiosidade. É mais importante a religiosidade do que a religião que cada um tem. E, nesse sentido, poderíamos aplicar a palavra vernáculo da língua portuguesa muito bem. A religião dos sentidos, a religião dos esportes, a religião da ternura, a religião da arte, como sendo um movimento estrutural de pessoas diante de um ideal. Nessa semana que passou, eu recebi uma grande surpresa, um convite da Congregação do Senhor do Bonfim, aqui de Salvador, que me concedia uma homenagem. E nessa homenagem, que está acima de qualquer cor religiosa, referiam-se àqueles membros da Congregação do Senhor do Bonfim a atividades fraternas, a prática do bem, a divulgação das ideias superiores. E eu fui tomado de surpresa, porque era a função de comandador. E aguardei que os documentos oficiais chegassem até nós para poder efetivar-se aquele gesto de alta generosidade dos confrades católicos da Igreja do Senhor do Bonfim. E hoje nós recebemos os detalhes. No próximo dia 4, domingo, no horário da missa, às 7 da manhã, teremos a atividade religiosa de hábito. Mas uma das entidades que protege e guarda tudo aquilo que diz respeito ao Senhor do Bonfim, fazia-me um convite para aceitar a homenagem daqueles cristãos que me estavam convidando para receber dita comenda. A princípio, eu fiquei a meditar o que os teria levado a esse gesto. Isto porque a visão cristã não é otimista, pelo contrário, é pessimista. Eu não trouxe a paz, trouxe a guerra, disse Jesus. Separar pais de filhos, esposos, marido de mulher. E assim eu estou no campo de batalha. E nós vimos, através da história, que a exaltação do cristão é através do sofrimento. Tudo aquilo que induz ao êxito terrestre, à glória temporária do mundo, para o cristão é treva, é noite. Todas essas glórias do mundo pelas quais tanto lutamos, mas ser perseguido em nome do ideal, padecer injustamente e perdoar, eis a glória do verdadeiro cristão. Então, desde a primeira vez, quando a Igreja Câmara Municipal de Salvador me concedeu seu título de cidadão centropolitano, eu fiquei desconfiado, porque o que eu aprendi na doutrina espírita é a humildade, mesmo que não pratique. São os deveres de solidariedade humana, o espírito de justiça, de compaixão. E via que todo cristão, pelo menos dos primeiros séculos, padeciam o martírio, o holocausto, a perseguição. Então eu estranhava que agora, no novo cristianismo, viessem homenagens, viessem exaltações da personalidade e estímulos à vaidade, à presunção, embora reconhecendo
as nossas debilidades. Nesse tempo, estava reencarnado o Chico Xavier, que também fora instrumento de muitas condecorações e foi considerado o homem cristão mais amado do Brasil pela televisão SBT. Nós indicamos o seu nome para o Prêmio Nobel da Paz. E ele somente não ganhou porque este é eminentemente um prêmio político. E naquele ano, 1972, foi uma organização pacífica que lutava pela paz no Oriente, ainda não conseguida até hoje. E então, eu falei com o Chico, como é que ele via realmente isso. Ele disse, eu acho uma forma de as pessoas dizerem muito obrigado a você, porque pensou em mim. Muito obrigado pela sua gentileza. Mesmo que tenhamos convicções religiosas diferentes, o que equivale a dizer, tenhamos partidos diversos, cada um com uma pauta. E é exatamente por isso que existe a eleição, para que aquele partido que seja majoritário possa colocar a sua pauta de realizações a serviço da humanidade. Então, o importante é como nós vamos receber essa homenagem. Não é a homenagem em si, é conforme nós a teremos. Eu compreendi perfeitamente e aceitei o convite da Câmara de Vereadores de Salvador naquela época. De lá para cá, já me chegaram mais de 900 demonstrações de afetividade no Brasil, no exterior, a respeito da visão religiosa, da solidariedade humana, do nosso movimento Você é a Paz, da atividade com as crianças órfãs e etc. E agora era uma visão mais ampla, porque partia de uma organização que é encarregada de tudo aquilo que diz respeito ao Senhor do Bonfim. Então, a sua ordem tem os encargos que eram muito comuns na Idade Média e pode delegar homenagem a quem lhes aprouver. Então, eu meditei. Se eu aceitar, sendo espírita, e não concordando com vários dogmas, estarei num campo de fraternidade. Mas como as pessoas da nossa grei verão isso? Como se nós estivéssemos apoiando aqueles ditos. Por outro lado, se não aceitasse, davam uma demonstração de franca beligerância, porque não é apenas estar de mal, é praticar o mal. Então, eu preferi aceitar e agradecer, porque o que importa, e aqui temos dito N vezes, é a prática do bem. Não é a forma como adoramos Deus, de joelho, deitado, de pé, em determinadas posturas da yoga. É exatamente como nós ouvimos a lição de Cristo e a praticamos no dia a dia. Então, eu aceitei. E ontem eu recebi as instruções finais da organização para o próximo domingo, aliás, coincidindo com o nosso seminário. A organização mantenedora da Basílica Santuário é unidade pública municipal e estadual. Então, 2 indivíduos da nossa sociedade fomos convidados a comparecer na Basílica às 7h30 da manhã, de domingo,
quando teremos a missa solene devocional, a missa de hábito. Então, ao término da solenidade, essa ordem que se estabelece na chamada Colina Sagrada, homenageiam-nos pelos serviços prestados à coletividade, ao bem. Então, descrevem mais ou menos. Aqueles que desejarem ir, será a missa das 7h, na Igreja do Bonfim. A missa começa às 7h30, e logo na parte terminal serão apresentadas as medalhas de honra e mérito de grau comendador do Senhor do Bonfim. Isso não quer dizer que se esteja aderindo aos objetivos e às legislações da ordem. Estamos recebendo um presente pelo qual somos muito reconhecidos. Então, o objetivo, essencialmente, é convidar-nos e a outros que são católicos, ateus ou pertencem a outro credo religioso à prática do bem. A solenidade será de breve curso, terminado no local da ordem, que é ali mesmo, no Largo do Bonfim, teremos um lanche, um café fraternal para os homenageados e os seus convidados. Concomitantemente, teremos aqui em nossa casa a continuação do seminário. Ele começará no sábado, pela manhã. Eu encerro o dia às 20h, e pela manhã, pela madrugada, 7h, estaremos lá para agradecer. E com muita sabedoria, os organizadores dedicam apenas 3 a 5 minutos para agradecer. Eu achei uma maravilha, porque não dá margem a apontar erro de nada, nem a elogiar nada, é só dizer, senhoras e senhores, muito obrigado, etc. E aí vamos ao café, que é a parte que coroa. Naturalmente, somos pessoas coroadas por este maravilhoso lanche, por um café que é o testemunho de bondade. Mas também haverá uma outra fase. Ao terminar a missa, nós, homenageados, ficaremos no altar mor para fotografias. Foi isso que eu achei mais horroroso. Porque uma pessoa com mais de 20 anos não devia tirar retrato. A expressão é antiga e é muito bonita. Ela me serve para calcular a idade da pessoa. Quando a pessoa diz, seu Divaldo, posso tirar um retrato? Tem mais de 50 anos. Seu Divaldo, vamos tirar uma foto? Tem menos de 40. Ou, seu Divaldo, vamos clicar? Tem 15. Então, a gente tem a idade pela forma que pede a fotografia. E até hoje, eu que sou muito clicado e criticado, nós recebemos esse clicar e eu não sei o que fazer. O Papa atual disse ao povo na igreja, vocês vieram aqui, não foi para tirar minha fotografia, foi para acompanharem o sacrifício da missa. Nós temos o sacrifício da palestra, porque da mesma forma que muita gente cochila na missa, aqui na palestra também, de vez em quando, a gente dá uma boa pescada. Às vezes estou falando e olhando quando o anzol vai pegar, a pessoa vai. Eu digo, pescou. Aí eu falo mais alto, a pessoa assusta, descobre onde está. Eu quero pedir desculpas, eu não tenho o mínimo interesse. E já pedi que riscasse, tirasse isto,
que no fundo é nada mais, nada menos do que uma infantilidade. Eu quero um retrato seu. Eu já tenho um retrato que não sei mais onde botar. Na gaveta. Na gaveta. Não tem gaveta que não tenha retrato. Com o rosto para frente, a cabeça para trás, o cabelo mal pintado, o cabelo bem pintado, enfim, tem de tudo. Então, quando tem uma boa, eu separo. Quando tem uma boa, no meu jeito, na minha opinião. Porque tem umas que dá vontade da gente chorar. Dizem assim, não é possível que eu esteja nesta fase. Aquele maracujá bem clicado, bem marcado. Mas as pessoas pedem. Então, se por acaso eu não corresponder à expectativa, o Espiritismo não tem nada com isso. É que eu ainda não encontrei um meio de transformar o clique no aperto de mão. É tão interessante, porque eu comecei a pregar com 16 anos, e de lá para cá já são 81 anos, visitando mais de 2.000 cidades do Brasil, 73 países, e dias e noites de contagem. Então, é natural que há 50 anos eu estive numa cidade na qual não se falava em espiritismo. Muita gente não havia nascido. Fundamos um centro e pessoas nasceram, frequentaram o centro e vêm me visitar. E esse é que é o mais engraçado. Seu Divaldo lembra de mim? Eu acho uma falta de educação. Não faça essa pergunta. Diga assim, seu Divaldo, eu sou fulano, lembra? Porque quem é que vai lembrar de uma cara de há 30 anos hoje com botox? Não há quem lembre. Só se foi um escândalo, um gesto glorioso, aí a gente lembra. Mas assim, chega ali, olha, muito prazer, daqui a 50 anos, lembra de mim? Aí eu perguntava, Chico, como é que você faz? Ele dizia assim, meu Deus, eu estou com a vista turva. Mas eu não estou. Eu uso óculos porque é chique. Então dá uma ajudazinha, mas não precisa, eu leio muito bem. Então, às vezes a pessoa é até impiedosa. Diz assim, há 50 anos nós conversamos. Lembra? Eu aí olho de uma fila que se faz há 50 anos e ter gravado 2 milhões de rostos com o nome, o endereço, a data de nascimento, tudo. É muita memória, mas eu encontrei minha saída. Eu digo assim, não me diga. Tem 50 anos. Não lembro, não. Eu digo, lembro. Porque depois que você disse isso, deve ter sido uma coisa marginal que ficou marcada. Pois bem, então, não reparem, não sou eu quem pede para sentarem, não. Eu estou sentada para você ver. Posso tirar um retrato? Pode. Posso clicar, Divaldo? Pode. O que é que eu vou dizer? Se eu digo sim, muita gente bate assim, vaidoso. Se eu digo não, mal educado. Não tem saída. Para encerrar essa parte, eu estava cortando o cabelo, porque de quando em quando eu corto o cabelo, como alguns. Então eu saio uma vez por mês para ir cortar o santo cabelo. E então eu estava sentando, quando chegou uma senhora, aliás, simpaticíssima, e disse assim, você não é o Divaldo Franco? Eu disse, sim, senhora. E disse que é humilde, hein? Está cortando o cabelo, hein? Ela também tinha ido para cortar. Aí eu olhei assim e disse, a senhora acha que vai... Agora a moda é deixar crescer. Eu disse, minha senhora, eu já sou feio fora da moda. Na moda, com o cabelo aqui pelo ombro, vai ficar uma coisa horrível. Mas eu corto não é por nada, não. É por causa dos piolhos.
Eu lido com muita gente, muita criança do bairro. E então, às vezes, tem algum perigozinho, eu podo, porque assim não posso ter essa boiada na cabeça. As criaturas interessantíssimas. E ficamos amicíssimos. Eu disse, a senhora me reconheceu? Meu Deus, quem que não lhe reconhece? Pois é, eu estive lá, tomei passe, há uns 30 anos, depois larguei, a coisa piorou, eu voltei. Eu digo, era freguês há muito tempo. Então, são exatamente esses detalhes que às vezes nos coloca em xeque-mate. Agora, vamos ver a questão. Viram que técnica? Divaldo, a pergunta é do Glauber. Uma pessoa que inicia um trabalho mediúnico com pouco estudo pode um dia desenvolver algum problema de saúde? Imagine uma pessoa que pega pólvora, taboca, para fazer uma espada de São João. Ele nunca viu como é que acende e como é que apaga. Qual é o resultado? Hospital, se não morrer. Quem se mete com qualquer ideia sem a conhecer, corre perigo. Na mediunidade, como na memória, como na inteligência, como na generosidade. Qualquer envolvimento exige conhecimento do que está fazendo. O povo é sempre o povo. Então, assim, você é médium. Eu já ouvi muito isso. Você é médium. Eu estou vendo 3 obsessores em você. O curioso é que ninguém nunca vê o guia, mas sempre vê o mal. É interessante. Você tem 8 obsessores. E eu acho lindo como uma pessoa tem tempo. Os obsessores vêm, posam, e o vidente contam. Fantasia. O espiritismo é uma coisa muito séria para essas fantasias. E as imaginações são incríveis. Imaginem os senhores o que eu ouço. Não podem imaginar. Às vezes eu termino uma palestra absolutamente consciente, sei o que é que falei, e vem um desses médiuns evidente. Não é evidente, é evidente. Eu vi seu guia, eu já sei que é uma tragédia. Eu digo, muito obrigado. Eu vou lhe dizer, não diga. Os mentores não gostam. Mas eu vou lhe dizer. Então, eu já sei que é uma tragédia. Já viram São João Batista ao meu lado, e eu não sou batizado. Já viram a Corte Celeste? E uma amiga minha do Rio disse, Divaldo, eu queria muito saber quem é seu guia. Eu disse, fique tranquila, porque nem eu sei. Meu guia é Jesus, é desigual a mim. A minha guia são as 11.000 virgens. É muito guia. Então, eu falei à minha mentora, eu digo, minha irmã, essa senhora me disse que tem as 11.000 virgens, é uma constelação, e que são os guias dela. Até o espírito foi muito cômico, porque o espírito disse assim, meu filho, ela é tão desequilibrada que somente 11.000 virgens para segurar esse trem desajustado. E é mesmo. E foi muito interessante, porque ela perguntou, quem é o seu guia? Quem é o seu guia? É Jesus. Não, esse é de todo mundo, não queira não. Tem que ter um seu. E qual é o seu? Eu digo, meu Deus, é São João Batista. Eu gosto muito dele. Passava mal, comia mal, vestia mal, andava mal e falava bem de Jesus. Ela disse, é aquele São João o Batista? Mas ele é dos protestantes. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou fazer essa criatura despertar para a realidade? Eu disse, faça assim, o que a senhora sabe, anote num caderno e vá anotando. Da próxima vez, a senhora me dá um caderno para ler. Mas daqui até lá, ela ficou de mal comigo. E eu fiquei livre de ler esse livro com o nome de todos os guias. Porque as pessoas que ignoram gostam de dar um ar de sabedoria, gostam de explicar fantasias.
Todos nós somos irmãos de pai e mãe de Jesus, porque Deus é o nosso Pai. Ele é Filho de Deus. Quem quiser chegar a Deus, vá através dele. Ele diz, venha por mim, comigo. Aquele que buscar a verdade, encontra a verdade. Eu sou o caminho da verdade. Então, nós temos esta notável pleiade. E temos aqueles que nos amam. Qual é a avózinha desencarnada que não corre para proteger os seus netinhos aqui na Terra? Quando encarnadas, às vezes pecam pela falta de conhecimentos, mas desencarnadas, 90% dos espíritos que eu vejo socorrendo são avós, bisavós, ou entidades muito íntimas, ou a mãe, quando já é desencarnada. Uma tia antiga, humilde, estava ali e recebeu quando chegou ao mundo espiritual. Daí todos nós temos guia espiritual que nos protege. Allan Kardec chama de uma maneira muito suave e doce. São os benfeitores familiares. Quando eu comecei, a primeira entidade que se manifestou por mim, no dia 5 de dezembro de 1945, deu o nome de um espírito amigo. Eu fiquei tão decepcionado, porque eu queria ter um guia, São Jorge, Santa Bárbara, mas o nome. Então vinha cá o espírito amigo. Eu digo, deve ser uma coisa qualquer. E durante anos eu perguntava, você pode me dizer quem foi na última encarnação? Não, Divaldo, para quê? Não, eu gostaria de fazer umas reflexões. Faça com as lembranças que Deus lhe deu. Você vai descobrir na hora própria. Em 1949, eu estava no México e proferi uma conferência em uma loja maçônica. E, de repente, aquela voz que sempre me falava apontou um rapaz que estava com um aparelho de gravar, que era muito grande, e disse, peça a este rapaz, quando eu terminar a palestra, para lhe indicar a cidade de San Miguel Nepantla, perto de Cuernavaca, aqui na cidade do México. Eu achei aquilo interessante, eu nunca tinha ido ao México, foi na primeira viagem. Quando terminou, eu falei. Então o rapaz me disse, olha, Divaldo, eu sou engenheiro da Petromex. E então nós temos uma planta lá em San Miguel de Pantla, onde viveu a grande poetisa mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, a primeira feminista das Américas, a primeira poetisa considerada a mais nobre poetisa de língua espanhola. E aí foi me falando, eu achei aquilo tão notável. Eu vou com você, eu levo você no domingo pela manhã, vamos dar um passeio aqui pertinho, são 90 quilômetros, e eu levo você. Eu fiquei curioso, porque nesse ínterim, ele já me ofereceu um livro de poesias, Letras no Espelho. E eu gostei muito do gênero dela. Pois bem, fomos a uma fazenda que hoje é patrimônio internacional da Unesco, e ele mostrou a casa em que morou Juana Inés de la Cruz. Juana Inés de la Cruz é um vulto mexicano que foi muito amiga do representante da Espanha e principalmente da vice-condessa. Ela se tornou célebre entre as mulheres de língua espanhola. Mais ou menos um mês depois, eu estava em casa, em Salvador, quando ela me apareceu, vestida à espanhola do século. A indumentária de freira era muito complicada. E ela me apareceu com essa indumentária muito bonita. E então ela me disse, você
quando eu era mais jovem, sempre perguntava quem era seu espírito amigo, familiar. Sou eu, Juana Inês. Nós vivemos aqui em São Miguel de Pantla. E, a partir daí, ela me foi narrando certos episódios. E assim por diante. E quanto mais me narrava, mais eu ficava ciente de que tinha fundamento. Porque o temperamento de Sora Inês, a forma do seu ideal, ela foi abadesa do convento de São Jerônimo, perseguida pela diretora, ela era considerada a maior intelectual, tinha 5.000 livros na sua biblioteca. Então, ela cedeu e foi servir como aquela que lavava o piso do convento na cidade do México. E aí ele foi me contando várias reencarnações, mas que não tem um sentido de deslumbramento, uma narrativa. O que é que aconteceu no ano tal que você fez isso, fez aquilo? Pois bem, com ela eu aprendi coisas maravilhosas. E outro detalhe, nesse ínterim, por volta de 1949, 1950, em que eu comecei a escrever, e escrevia naqueles papéis de enrolar pão, papel pardo, porque vinha com o pão, então minha mãe cortava, costurava e eu psicografava. Mas foi o período de muitas belezas, porque eu psicografei páginas anunciando seres que iam se reencarnar para me ajudar na obra a que eu me dedicaria mais tarde, a partir de 1947. Impressionante. Eu tenho os cadernos com a minha letra da época, dando as características, dizendo: você, fulano, esteve junto, vai reencarnar mais tarde, você vai identificar. E não é que eu identifiquei umas 10 pessoas com quem convivi, porque eu conferia o temperamento, conferia a forma, claro que eu nunca disse à pessoa, uma ou duas talvez, mas o mais não interessava. Daí é necessário lembrar que o mundo espiritual, a mediunidade, são coisa muito séria. Quem desejar, por exemplo, a finesse, entrar numa parte muito delicada, terá que meditar. Um poeta, um escritor, um pintor, um pianista, um cantor aqui, o que faz? Treina, 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 procura estudar combinação de cores, arte, mercado, enfim. Nós tivemos aqui um menino que era um verdadeiro artista. Chegou à idade adulta, saiu. Pois bem, eu fui convidado para receber o título de cidadão campineiro de Campinas, em São Paulo. E fui convidado para ir um dia antes à Câmara. Então fui. Quando nós estávamos, eu vi entrar um rapaz de óculos Ray-Ban, moreno, e reconheci pelo caminhar, pelo jeitão de caminhar. E aí eu disse para ele: ué, nos abandonou, hein? Ele tinha se libertado, cumpriu a época, foi viver, e eu lhe disse: meu filho, lembre-se bem, antes, não cometa qualquer crime e me mande um recado para lhe ajudar. Se você me pedir pessoalmente, eu vou ajudar, na medida da lei. Se cometer um crime, nós colocamos advogado, mas você vai para a cadeia, porque é o que nós pregamos para os outros. E ele nunca me deu notícia, digamos que tivesse uns 6 anos, mas o tipo biótipo, que nos deu muito trabalho, porque ele tinha uma tendência para matar. Ele várias vezes ameaçou as tias com canivete, pegava aqueles aros de barricas, cortava, fazia facas, fez um riflezinho, preparou tudo e foi mudando de casa. Até o dia que ele disse: não posso continuar com você. Você é um criminoso. Notem o que ele me disse.
quando tinha 6 anos. Tio, eu tenho vontade de jogar uma faca assim na barriga da pessoa para sentir o sangue quente na minha mão. Eu disse, como é que você sabe que o sangue é quente? Ah, eu sei. Eu me lembro, eu faço assim, aquela gofada. Então, era um ex-assassino. E veio para depurar com a mesma tendência. Conseguimos levar até o fim. E eu disse para ele, se algum dia você cometer um crime, venha e me conte. Não mande advogado, não mande ninguém. Porque se você não me ama a ponto de me dizer diretamente, através dos outros não me interessa. E ele me diz assim, tio, eu só o procurarei quando eu tiver um grande problema. Eu digo, está muito bem. Ali estava ele defronte de mim. E eu me lembrei da nossa conversa. Eu perguntei assim, tudo bem? Ele, tudo bem. Que bom que você ainda não me procurou. Ele disse, por pouco. Porque eu hoje sou um artista plástico. E fiz o seu desenho. E trouxe. E então começou a brincar, todos eles brincavam e brincam muito comigo. Padre, você modificou muito, tio, está diferente e tal. Eu digo, meu filho, todo mundo envelhece. Então eu quero ver o meu desenho de você. Ele era de tal forma que um dia cada um morava numa casa, 8 moravam numa casa. 5 meninos, 3 meninas. Então a tia veio e disse assim, Divaldo, eu não quero. Ele ameaçou me matar. Era um menino de 4 anos. E mostrou farrancho. Olha aqui, olha, eu lhe mato, ele põe na barriga e o sangue vem pela minha mão. A pobre da tia estava apavorada. Eu digo, não tenha medo, não. Pode deixar comigo. Eu então chamei e disse, você queria matá-la? Queria. Ela é tão antipática, né, tio? Eu digo, é antipática, mas está tomando conta de você. As simpáticas estão gozando e as antipáticas estão ajudando os órfãos. Que tal? Quer dizer, desmontei na hora, né? Sua mãe, por exemplo, teve você e jogou aqui. Ela é bem simpática, desde que eu faço o trabalho que Deus deu para ela. Então, aí, ela é simpática. Como a professora nunca tem razão. Quem tem é a mãe que não cuida dentro de casa, porque quer que a professora seja educadora. Como eu disse há poucos dias, a professora é instrutora. O lar educa, a escola instrui. E então, ele sorriu. E, claro, eu mudei de casa. Ele ameaçou a mesma. E assim, eu cheguei a colecionar 16 facas que ele fazia. Um revólverzinho e o que ele chamava um rifle. Até o dia que ele completou a idade e eu tive que liberar. Esse filho olhou para mim e disse assim, tio, eu sou pardo, não é? Sou negro, não é? Eu digo, eu nunca o chamei de negro. E se chamar, é porque aqui nós temos vários negrinhos, cada um mais bonito, né? Nós dávamos preferência à criança mais feia, mais abandonada, e aquela que trazia marcas afrodescendentes. Eu registrei 3 com o meu próprio nome. Eles são Pereira Franco. Quase que fui preso, porque o notário perguntou assim, como é o nome do pai? Divaldo Pereira Franco. E a mãe? Eu disse, não tem mãe. Mas como não tem mãe? Tem que ter, não é? Eu disse, mesmo, tem que ter. Quem é que eu vou botar como mãe? Olha que ideia. Aí eu me lembrei de botar a dona Otília. Era a diretora da mansão, tinha 49 anos. Eu tinha 38. E ela agora com esse menino pretinho. Aí eu parei e vi o espírito. Ele entrou e disse assim, ponha meu nome, porque eu morri em 1950, então não tem perigo nenhum. Eu disse assim, eu estou brincando com o senhor. A mãe dele é Alta de Souza, a poetisa do Rio Grande do Norte. Aí botou. Daí a meses, eu peguei outro, era uma menina. Aí eu digo, eu vou fazer dessa. Não tinha ninguém no mundo. Histórias dramáticas. Cheguei e fui. O homem era
uma alma generosa. Ele sabia que era mentira, mas ele me estimulava. Muito bem, teve o filho, registra para que se torne cidadão. Eu digo, com certeza. No segundo, que era uma menina, na hora que eu entrei, não me diga que é outro. Eu digo, é outra. Ele disse assim, mas não pode. Por que não pode? Porque o senhor teve um há 7 meses. Como é que já tem outro? Eu aí digo assim, não, mas este é um caso de muita técnica. Foi um parto muito difícil. O senhor não imagina. E botei o nome dela, Alta de Souza, filha de Alta de Souza e de Valdo Franco. Então, eu registrei 3, registrei para Nilson 3, por amor mesmo, nós éramos solteiros. E aí estão meus filhos pelo mundo. Mas achei muito interessante, quando um dia o Jaguaraçu, que era muito pretinho, ele chegou e me disse assim, tio, todos me chamam tio, é verdade que você é meu pai? Eu disse, o que é que você acha, Jaguara? Não, eu sei que é, mas os meninos diz, porque na gramática eles são formidáveis, os meninos diz que você não é meu pai. Eu digo, por que não? Porque você é branco e eu sou preto. Ele disse, você diz aos meninos que você nasceu às 11 horas da noite, na maior escuridão. Ele me olhou e perguntou assim, e Alta de Souza? Eu digo, 5 da manhã. E Bruno, meio-dia em Pino, porque era louro. E quando o meu tabeliano disse assim, mas Divaldo, eles diferem de cor, como é que você diz? Misericórdia de Deus. Deus quer assim, quer que eu fazer? Então eu tinha um bem moreno, um moreno e, acima de tudo, um louro. Lindo, chamava Bruno, parecia muito com o pai. E nunca teve nada, graças a Deus. Já sou trisavô, já tenho trineto biológico. Quanto a fraternais, nós temos mais de 300 netos. Foram 600 e poucos filhos. Pois bem, e então ele disse assim, puxa, quer dizer que Bruno nasceu meio-dia, nasceu meia-noite, estava explicado. Então, este amor que vem de um passado muito longínquo, Joana me dizia assim, põe o nome tal. E noutros, alguns foram deixados aqui, terminava a reunião, eu fico até a última pessoa que sai, e víamos o choro, era uma criança deixada com bilhete. Tome conta, esse é um desgraçado. Essas poesias do povo. E chegamos a 662. Todos eles, bons cidadãos, todos muito bonitos. Às vezes eu vejo meus filhos e eles são bonitos, parecem com o pai, porque beleza é uma característica de nossa família. Eu tenho constrangimento de dizer. Mas imagine no mundo espiritual. Para nós entrarmos as severidades, a vida moral do médium, para atrair que espíritos? Quais os espíritos que gostaríamos de atrair? Os bons. Então, que sejamos bons, por uma lei de afinidade, sejamos gentis, por uma lei de fraternidade, cultivemos a prática da caridade pela lei que é ditada pelos bons espíritas. Então, alongando, me desculpem, é necessário, quem desejar ser médium, trabalhar na mediunidade, que é uma maravilha, estude o livro dos Espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. Para encerrar, lhes contarei que eu nunca tinha lido nenhum livro espírita, nenhum, e era médium. Tinha mediunidade, era profundamente perturbado, via, era uma coisa bárbara até os 15 anos. E um dia um espírito muito amigo me disse, Valdo, você precisa agora tornar-se espírita, porque você é médium, mas não é nada. A mediunidade é uma faculdade com uma memória. Eu tenho boa memória, e daí? Então você deve ler o livro dos Espíritos.
Eu procurei e não achei. Naquele tempo, nos anos 50, 60, era bem mais difícil. Por fim, eu achei. E era um livro expressivo. Eu lia as coleções Gibi, Guri, Globo Juvenil, enfim, aquelas coleções de revistas em quadrinho. Quando eu vi o Livro dos Espíritos, não tinha uma fotografia. Era somente escrita. Eu disse, meu Deus, se eu ler esse livro todo, eu morro. Mas aí eu comecei a ler e achei chatíssimo. Porque Kardec explicando como foi que começou, eu digo, não me interessa como foi que começou, saltei, pulei para diante, em uma semana eu li. Então o Espírito me apareceu e eu disse, eu já li o Livro dos Espíritos. Que livro devo ler? O Espírito bem calmo, o Livro dos Espíritos. Mas eu já li. Ele sorriu para mim e fez assim, leu mesmo? Eu disse, não, senhor. Aí eu fui ler. Mas aí eu achei uma delícia, porque o livro fazia perguntas que eu também fazia. Curioso. E eu então dizia, nossa, Kardec é tão inteligente como eu, porque ele tem as mesmas dúvidas. Demorei uns meses, mas eu li de ponta a ponta. Quando me apareceu o Espírito, eu disse, meu irmão, eu já li. Agora eu sei até algumas questões de memória. Ele disse, você quer saber qual é o próximo? Estude o Livro dos Espíritos, que é um tratado de filosofia. Se você viver 100 anos lendo, comparando, você vai ver que sabe ainda muito pouco. E olha, isso tem mais de 50, mais de 60 anos. E até hoje eu leio diariamente o Livro dos Espíritos. E acho coisas novas da física quântica, como já contei aqui, da filosofia otimista, do pensamento estético. Meu Deus, a minha cultura era de seleções do Reader Digest. Então, agora não é uma cultura, mas eu tenho uma visão melhor de mundo, trabalhada. Eles me ditam o tema, eu anoto, tenho umas notinhas que eu guardo, porque são muitos nomes para não esquecer. Então, quando eu terminei, já pela quarta, quinta vez, o Espírito disse, agora você vai ler o Livro dos Médiuns. E aí eu fui lendo e me fascinando. O Livro dos Médiuns. Podermos dizer a alguém que o seu ente querido está vivo. Ele está ali mandando uma mensagem quando querem, porque quando não querem, não mandam também. Os espíritos são caprichosos. São as almas dos homens que viveram na Terra. Lemos, começamos a psicografar, chegamos a 300 livros, a lápis. E Nilson que fazia as pontas dos lápis. Era uma caixa de lápis. Até que Deus mandou essas lapiseiras. Depois fui mandando tanta coisa fácil. Hoje a gente pode chegar no computador e dizer assim, preste atenção e vá anotando. Vai falando e ele tic-tac, tic-tac, tic-tac. Quando for no fim, ele diz assim, desculpe os errinhos de português. Eu digo, para ser brasileiro tem que errar mesmo português. Mas é uma bênção a mediunidade. Mostrar que a vida tem um sentido. Na hora que foi o dia 13 de agosto de 1950, eu fui chamado numa companhia de seguro, que eu era datilógrafo, e o gerente me disse, o senhor está despedido. Eu disse, mas por quê? Ele disse, porque acabou a guerra. E a empresa que havia trazido para o Brasil a companhia de seguros italiano, eram 2 companhias de seguro. Agora o país libera e todo funcionário novo vai ser despedido. Eu então pensei que era o fim do mundo, porque eu vim do interior para progredir na capital. O que é que eu ia ser no interior? Balconista de uma loja, o máximo. E agora eu me via na rua, então eu ouvi uma voz dizendo assim, mate-se.
Mate-se, faça uma carta para seu pai e sua mãe e pule do elevador Lacerda. Eu achei aquilo tão bonito, porque nesse tempo as mortes eram jogantes do elevador Lacerda e o suicídio continua. Há poucos dias, uma pessoa conhecida suicidou-se, mais outro. Muito bem, dessa forma, eu peguei a carta, prendi com um clips no paletó. Naquele tempo se usava gravata para trabalhar. Oh, sacrifício, meu Deus! Com esse ar refrigerado que existia na época, dos bondes passando para lá e para cá, e o vento que entrava com a poeira. E a gente não sentia calor. Hoje a gente está tão sensível. Uma netinha minha disse assim, eu quero lhe pedir para botar 2 ar refrigerados na minha sala, que faz muito calor, viu? Bem fria, viu, vô? Eu digo, 5 anos, já está exigindo ar refrigerado. Eu vou dar um pulinho com ela ali na igrejinha, correndo e voltando, ela vai ver o que é ar refrigerado. Subir essa ladeirinha que nós temos 10 vezes por dia, e aí o ar refrigerado fica muito bom. Eu mandei dizer a ela que, na outra encarnação, eu prometo dar ar refrigerado a ela. Nesta, ela arranja um marido que trabalha, e não que vai viver às custas dela. Pois bem, então, fui para o elevador Lacerda. Era todo aberto, não tinham aquelas grades. E as pessoas chegavam e pulavam. E esse era um sucesso. Saía o retrato do jornal à tarde, a fotografia, os comentários. Eu digo, eita, amanhã. Então, lá eu esbugalhado com o olho para fora. Quando eu cheguei, subi o elevador e botei a mão para saltar da frente do mercado. Mas quando eu fiz isto, eu vi o espírito de uma irmã minha que se suicidou em 1989. Ela gritou assim, não faça isto, louco, ninguém morre. Eu então desmaiei para dentro, porque se desmaiasse para fora, estava dando aquela mensagem psicografada. Então desmaiei, e quando eu acordei, eu vi assim muitas lâmpadas, umas pessoas de branco. Eu era muito ingênuo, ainda era herança católica. Eu perguntei assim, estou no reino do céu? A palavra que o médico disse não era do reino do céu, não. Era uma palavra bem forte. Aí eu vi que estava no inferno mesmo, estava aqui na terra. E até hoje, poder lutar contra o suicídio, a vida é bênção de Deus. A vida é bênção de Deus. Desfrutem-na. Se você gosta de moda, use, mas não se deixe ir ao ridículo. Não seja pioneiro de nada. Pioneiro do ódio, pioneiro da vingança, pioneiro da maledicência, não. Mas seja pioneiro do bem. Faça aquilo que os outros se recusam. Ame. Madre Teresa encontra a mulher na lata de lixo. E a mulher está chorando. E fala no seu dialeto que uma enfermeira traduziu. Meu Deus, eu não me importo que meu filho me jogou aqui no monte de lixo para morrer. Eu não me importo. Mas eu me importo porque ele fez isso para ficar com meu barraco e está me jogando para morrer aqui no lixo. E lamento, ele é meu filho. Aí Madre Teresa pega, tira as formigas, traz para fora do passeio e diz assim, não chore, você perdeu um filho. Não era uma pessoa, era um doente, mas acaba de ganhar uma filha. Eu vou dar banho em você, vou lhe ensinar o índice, vou lhe ensinar a falar com Krishna, Deus indiano, e você vai ser muito feliz. Aí aquela mulher que chorava muito, quase morta, perguntou, e você quem é? Sou sua irmã. Qual é a sua religião? Você. Quando eu morrer, Deus vai lhe dar compaixão. E ninou dos braços até esta mulher, que ela nunca viu na lata do lixo, morrer nos seus braços.
Então, nisso nós somos pioneiros. E os indianos odiavam-na, porque ela fazia o trabalho deles, dos preguiçosos. Tomava conta da lepra, da tuberculose e de outras doenças para as quais não havia cura. Então, ser médium, poder dizer a alguém, confie, os bons espíritos vão lhe ajudar. Eles existem. Enche a nossa alma de alegria. Hoje, quando eu vinha para cá, eu estava tão alegre de saber que, mais ou menos que viva, estarei na vida. E queria dizer-vos, exultai, bendizei. Se tendes problemas, vão passar. Nada é permanente. Tudo é variável. Nada se extingue. Tudo progride. Então eu peço desculpas ao Lacordaire por ter tomado o tempo dele. E vou pedir ao nosso responsável, Júnior, para, numa próxima, pedir a Lacordaire de Cuiabá, da Federação Espírita Cuiabana, para que seja ele entrevistado. Porque quando esses temas chegam até mim, e eu vejo a humanidade como está doente, as pessoas, a prostituição dos costumes, essas pobres mocinhas que disputam a beleza, mas que beleza! As lutas na internet, nas redes sociais, porque só tem beleza física, raras, tem um nível melhor de inteligência e cultura, mas como Deus sabe de tudo, a Ele eu entrego essas vidas, como a russa que veio para o Canadá tomar conta das mulheres arrependidas das boates. Assim, esta mensagem de paz, não deixem ninguém fazê-los infelizes. Quando alguém tentar infelicitá-los, diga assim, que bom, Deus está vendo. E creiam que vale a pena sofrer. Sem esse pessimismo, mais um sofrimentozinho de vez em quando é uma beleza, para tirar nossa presunção, nossos equívocos. Vamos então tomar passes, vamos orar. Pedimos aos companheiros de mediunidade para que transmitam energias saudáveis para todos nós. Mestre e amigo, abençoa os companheiros encarregados de aplicar passes. Ajuda-os a transmitir energia de paz, especialmente em nossos lares, para nossa família, para aqueles a quem amamos, mas também aqueles que nos odeiam, que nos perseguem. Nós te suplicamos, Senhor, sabedoria e entendimento para as questões da vida. Deixa-nos relaxar no bem. Oramos pelos suicidas, pelos que nos pedem para orarmos por eles.
pelos que têm doenças irrecuperáveis, pelo nosso governo, pela Venezuela, pelo Oriente. Pedimos paz. Magnetiza nossa água. Que ela adquira propriedades curativas. Em nome de Deus, de Maria, em nome de Jesus e dos Espíritos amigos, encerramos a nossa reunião, formulando votos de muita paz para todos nós.